Boa noite. Estamos aqui mais uma vez. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta. Estamos aqui mais uma vez, 6h30, 7h30, desculpa, abrindo mais outra live. O apóstolo Fernando e a bispa Simone Cordeiro de Farias. Estamos aqui. Pedindo a vocês que prestem atenção, que acompanhem, porque estamos chegando à reta final da leitura bíblica. Estamos em Apocalipse. Ninguém na face da terra pregou Apocalipse para o povo. Estamos no capítulo 2. Preste atenção. Espírito Santo, eu te invoco, Pai, para ensinar este povo o que é que vai acontecer, o que tem de acontecer. Ao anjo da igreja de Efésio, escreve. O anjo escreve. Quem escreve? O anjo. Estas coisas diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conhece as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que mesmo se declaram apóstolos e não são os achantes mentirosos. Olha aí, apóstolozinho aí, vendendo caroço de feijão, vendendo água, vendendo toalhinha. Olha aí, olha o que Deus diz aqui, ó. Se eu fosse assim, eu dizia, eu sou muito homem para dizer, viu, cabamé? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste-se mentirosos. E tem perseverança, e tens perseverança, e suportaste-se provas por causa do meu nome. Isso aí eu tenho, graças a Deus. E não te deixasse esmorecer, também tenho. Sigo direto ao meu Deus, e ao meu Espírito Santo e a Jesus Cristo. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, que é a Deus. Lembraste, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta a praticar das primeiras obras, e se não vinham a ti moverem do teu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolatas, e as cadeias eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E às vencedor, e dar-lhe-ei que se alimente das árvores da vida que se encontra no paraíso de Deus.
Se alimente de quê? Da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Carta à igreja de Esmina. Ao anjo da igreja em Esmina, escrevi estas coisas e disse: primeiro e último que estiver morto, tornou a viver. Rapaz, perguntou aqui quem são os Nicolaitas. Nicolatas são uma variedade de famílias, variedade de raças. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, glória a Deus. Tu és rico. E blasfemador, que a si mesmo se declara judeu e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Quantas igrejas aí está dizendo que é crente, que está dentro da igreja, que está servindo a Deus e é sinagoga de Satanás? Muitos mentirosos, muitos falsos profetas, muitos dizendo que está recebendo o Espírito Santo e nunca tiveram o Espírito Santo sobre eles. Quando eles não temas as coisas que tem de sofrer, é que o diabo está para lançar em prisão algum destes vós, para ser disposto à prova, e tirei tribulação, tirei de tribulações em dias. Se fiel até a morte, e detirei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é que diz? O Espírito à igreja. Nicolaitas é uma heresia. Hein? Nicolaitas é uma heresia. É uma heresia. O que acontece dentro das igrejas? Vencedor de um modo sofrerá danos da segunda morte. Quer dizer, tá vendo? Esse povo vai sofrer danos de quê? Da segunda o quê? Morte. Você sabe o que é a segunda morte, meus irmãos? São aqueles que é a morte da carne e depois vem a morte do espírito. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escrevi estas coisas e disse: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada aqui afiada de 2 gumes, graças a Deus eu tenho ela. Graças a Deus eu tenho ela. E grande. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Quer dizer, eu recebi de Deus o direito de ser general de guerra contra Satanás. Eu bato de frente, eu não tenho medo de Satanás, eu desafio Satanás. E que conserva o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipassa, minha testemunha, meu fiel, o qual fui morto entre vós, onde Satanás habita. Presta atenção, veja essa coisa aí, ó. Conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, e que conserva-se o nome, o meu nome, e não negas-te a minha fé, ainda nos dias de Antipasmos, testemunha o meu fiel, o qual fui morto entre vós, onde Satanás habita.
Aonde era que Satanás habitava na época? Me responde, vocês aí que estão para me responder. Os sacerdotes, minha gente. Foi eles que mataram Jesus. Foi eles que condenaram Jesus. E eles mudaram o quê? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam-se a doutrina de Balaão. Ó, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O que é que as igrejas estão fazendo aí? Sustentando a doutrina de quem? Balaão. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante do filho de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticaram a prostituição. O que é que estão fazendo dentro das igrejas aí? O que é que estão fazendo? Praticando o quê? A prostituição. Mentindo, pregando para o povo as coisas que não é isso. E Balaão pregava o quê? As coisas que não era de quem? De Deus. Outra sim, também tu tens o que? Dar-me forma, sustentar a doutrina dos nicolatas. Portanto, arrepende-te e não vi a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha aí, foi o que eu disse ontem aqui, quando eu falei aqui, a espada está onde? Dentro da nossa boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome, um novo, o qual ninguém conhece, isto, aquele que o recebe. A carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escrevi estas coisas. E diz o Filho de Deus, que tens os olhos como chama de fogo, os pés semelhante aos brasas polidos. Quem é que tem isso aí? Jesus. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Quem foi esse? Jesus. Tenho, porém, contra ti o tolerante, que essa mulher Jezebel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Isso que é uma prostituta. Dá-lhe tempo para que se arrependa-se. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama
bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, coisa não se arrependeram das obras que ela excitar. Quer dizer, muita gente vive agarrado com as prostitutas e não se arrepende das obras que elas fazem. Matarei os seus filhos e toda a sua igreja. Conhecerão que eu sou aquele que zonda. Somente o coração vos darei a cada um segundo a vossa obra. Quer dizer, Deus dá a você o coração, cada um a vossa obra. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, atentos quanto não tens esta doutrina, que não conhecerão com eles, dizendo, as coisas profundas de Satanás, outras cargas não jogarei sobre vós. Olha, gente, olha aí. Aquilo que a gente vinha passando aqui, aquele inferno, carga de Satanás em cima da gente, que jogaram em cima da gente. Olha, vou repetir, viu? Digo, todavia, a vós, outros, os demais de ti atira, a tanto quanto não tem essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outros carga não jogarei sobre vós. Quer dizer, vocês, irmãos, que estão nas igrejas toda errada, eles pregando tudo errado, a palavra sendo pregada o quê? Errada. E aí, vocês vão pagar um preço, meus irmãos? E é caro, viu? Tão somente conservai o que tem, desde até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, e eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com centro de ferro as regira e as reduzirá a pedaços e como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escrevi. Olha, ao anjo, viu? Ao Espírito, cada um vê seu Espírito. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vivem esta morte. Ser vigilante e consolada. Resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvindo, guarda, e arrepende-te, porquanto se não vigiares, verei como ladrão, e não conhecerás de modo algum quem ora virás contra ti.
Tens, contudo, ensalde-se umas poucas pessoas. Tem, contudo, ensalde-se umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos mais. Está vendo aí, minha gente? Anda de quê? De branco com ele. Está vendo aí? O vencedor será assim, vestido de vestidura branca, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem é que está certo aí nessa daí, meu irmão? Os espíritas. E anda tudo de quê? De branco. E vocês, evangélicos, andam? Vocês, crentes, andam? Vocês andam com os paletó preto, que é de Satanás. Vocês são mesmo de Satanás. Não muda nada, porque vocês estão pregando a Bíblia todo o contrário. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando, meus irmãos, é todas as igrejas que estão tudo errada. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escrevi estas coisas e diz: o santo, a verdade, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras. És que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tem boca, faça estrentado, guardaste a minha palavra, e eu não negaste o meu nome. Farei que algum dos que são das sinagogas de Satanás, farei que algum das que são das sinagogas de Satanás disse que a si mesmo se declara judeus e não são, mas mente. Olha, sabe o que os crentes fazem? Mentir, dizendo que estão adorando a Deus e não estão. És que os farei ver e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitaram sobre a terra. Vem sim, demora, conserva o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Conserve, meus irmãos, o que vocês têm, o que Deus deu a vocês, para vocês não dar a coroa de vocês a outro. Ao vencedor farei colunas no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, e da nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome,
o novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está vendo aí? Quem está falando é o Espírito à igreja, intermédio de João. A carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escrevi estas coisas, diz Amém. Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que em mim és frio nem quente, que dará forças frio ou quente. Ninguém pode ser nem frio nem quente, tem que ser normal. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compreenda ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez. Colírios para ungires os olhos, a fim que vejas. É mandando nós andar o quê? De branco e bem vestido. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Se depois zeloso, arrependente, és que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com eles e eles comigo. Ao vencedor, direi, senta-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos terminando. Olha, gente, isso aqui é Apocalipse. Isso aqui é o bicho que vocês falam, que não leu o Apocalipse, porque tem medo do Apocalipse. Sabe por que vocês têm medo do Apocalipse? Porque vocês vivem errado. Vocês vivem falando da vida dos outros. Você vive metendo pau no seu irmão. Você vive falando da sua mulher. Você vive falando do seu marido, do seu pai, do seu filho, da sua mãe, do seu irmão. Aí você tem medo de ouvir Apocalipse. Você vive roubando. Você vive matando. Você vive dentro de prostituição, usando uma saia, tamanho em cima dos pés e mostrando as calcinhas. Isso está servindo o quê? Você viu que Deus disse? Que nudez é pecado. Vocês não usam a roupa branca. Vocês não vão para a igreja com a roupa branca. Você não vê um pastor com a roupa branca. Você só vê um pastor com a roupa preta escura. Por quê? Porque eles são filhotes de Satanás.
ele não se entregar a Deus, ele não buscar a Deus, ele não buscar ao Espírito Santo. Eles estão devendo ao Espírito Santo. Botar uma prostituta para pregar, botar uma lésbica para pregar, botar um viado para pregar, tá certo isso? Botar um ladrão para pregar, tá certo isso? Um assassino para pregar, tá certo isso? Responda. Aquilo que Deus condena, que abune, vocês botam na igreja para pregar. Vocês botam um cego para cantar em cima de uma igreja. Vocês botam um aleijado para pregar em cima de um altar. Está certo isso? Vocês nunca leram a Bíblia. Vocês não conhecem a Bíblia. Hein? Bota criança em cima de uma coisa para dizer: minha criança sabe louvar. Por que não ensina a sua criança a pregar o Evangelho? A ser servidor de Deus? A Bíblia diz que quando eles iam entregar no altar as oferendas a Deus, o que era que eles faziam? Levava a melhor oferenda que tinha para entregar a Deus. Eles pegavam o boi, o carneiro e o boi, o novilho, só levava, se fosse preto era preto, se fosse branco era branco, se fosse pintado era pintado. Não podia ter uma ponta diferente da outra, não podia ter uma orelha diferente da outra, não podia ter um aleijado. Aí vocês pegam tudo que não presta, botam em cima do altar de vocês para agrandecer e ver gente na igreja. Bota cabra que sai tocando forró numa coisa para ele tocar em cima de uma igreja. Um cara que toca para prostituição, para miséria, e vai tocar louvor para Deus, como Lázaro, um bandido daquele, cantava e pinotava samba em cima do altar. Está certo isso? Nunca está certo. A Bíblia veio para se pregar o Evangelho. E amanhã nós vamos continuar no capítulo 4 de Apocalipse, para a gente continuar a leitura. E estou gostando. Já li essa daqui, Apocalipse, eu já li mais de 50 vezes. Todo. Uma vez Deus mandou eu ler 10 vezes, para cima e para baixo. E eu não entendi. Eu vim entender agora, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Um bom começo de semana amanhã para vocês. Vocês viram?